Vamos nessa segunda parte do da nossa turma de exercícios da FCC, questões de provas anteriores da FCC. Nós vamos agora fazer as questões relativas à competência tributária. Sempre é um assunto muito cobrado em prova, muito cobrado. Competência tributária, as limitações à competência tributária, a própria competência em si, os tipos de competência, muitíssimo cobrado em prova. Ok? Normalmente até bem mais do que o módulo tributo. Nestas provas que nós pegamos aqui, até foi praticamente igual o número de questões, mas normalmente a competência tributária é um número bem grande, como foi agora também de questões na prova. Então vamos lá. Competência tributária, né? É a nossa parte 2 da nossa turma de provas de concurso anteriores, competência tributária. Antes de começarmos a primeira questão, eu quero chamar a atenção para um detalhe, porque a Constituição traz várias limitações, entre elas o princípio da anterioridade, do artigo 150, inciso 3, a linha B, que determina que o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte àquele em que ocorrer a publicação da lei, e o princípio da noventena, do 150, inciso 3, a linha C, que determina que, além disso, além de ter que esperar o exercício seguinte, terão que ter transcorrido 90 dias da data da publicação da lei. Bom, mas a Constituição traz exceções para os dois princípios. As exceções estão concentradas no parágrafo 1º do artigo 150, mas tem algumas outras em outros lugares, então é importante que a gente faça um apanhado disso para tornar isso didático, para vocês fixarem isso, que é um assunto importantíssimo. Então, vocês têm aqui no quadro, nesta primeira parte, no quadrado aqui em cima, vocês têm as exceções só à anterioridade. Ou seja, tributos para os quais não há necessidade de esperar o exercício seguinte. Embora não seja exceção à noventena, tem que esperar os 90 dias, mas não há necessidade de esperar o exercício seguinte. São eles o IPI, as contribuições sociais para a Seguridade Social, não é toda a contribuição social, só para a Seguridade Social, a CID sobre combustível e o nosso ICMS monofásico. Aquele badaladíssimo ICMS nas operações interestaduais, vimos na parte 1, né, nas operações interestaduais com energia elétrica, combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo destinados a consumidor final. Não há incidência na saída por haver imunidade, mas há incidência na entrada no outro estado, é o nosso ICMS monofásico. Importantíssima exceção, né, não só ao princípio da anterioridade, como também da legalidade, porque as suas alíquotas podem ser fixadas por convênios, não havendo necessidade de lei, etc. Mas estão aqui, exceções só à anterioridade, IPI, contribuições sociais para a Seguridade Social, CID sobre o combustível e ICMS monofásico. Depois nós temos aqui embaixo exceções só à noventena. Não há necessidade de transcorrer 90 dias, mas há necessidade de esperar o exercício seguinte. Não são exceções à anterioridade. O IR e, cuidado, alteração da base de cálculo do IPVA e do IPTU, da base de cálculo. Para alterar a alíquota não é exceção a nada. Para alterar a base de cálculo é exceção à noventena. Não há necessidade de esperar o exercício seguinte, mas há que se esperar o exercício seguinte. E aqui no centrão, essa palavra centrão é meio chata, né, em época de eleição. Aqui no centro estão os tributos que são exceções aos dois princípios. Não há necessidade nem de esperar o exercício seguinte e nem de esperar 90 dias. O II, o IE e o IOF, os impostos extraordinários
e os empréstimos compulsórios, quando instituídos por calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Cuidado, os impostos residuais não são exceções. Exceções são os extraordinários, o imposto de guerra, do artigo 154, inciso 2 da Constituição. Os residuais estão no 154, inciso 1, que podem ser instituídos por lei complementar, etc. Então, esse quadrinho tem que ficar pendurado na parede durante uma semana, a luz acesa indireta apontando para ele, o despertador tocando de 2 em 2 horas, acorda, olha para o quadrinho e volta a dormir durante uma semana. Decorar essas exceções, porque aqui está bem didático, assim, bem organizado, falando bem didático, fica meio na presunção, né? Mas o fato é que fica bem legal de você assimilar as exceções só à anterioridade, só à noventena e aos 2 princípios. Legal? Então vamos para a questão número 1. Em 16 de novembro de 2016, foi publicada a lei estadual, que produziu efeitos a partir da data da sua publicação. Perfeito, a vigência pode ser, porque, na verdade, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina no seu artigo 1º que, se a lei não trouxer a data da vigência, ela vai vigorar 45 dias depois. Mas ela pode, e na imensa maioria das vezes faz, determinar que seja na data da publicação, como foi esse caso. Então, a partir da data da sua publicação, e que alterou a lei do IPVA de um determinado estado. As alterações promovidas implicaram a fixação da... Então, vamos lá. Primeiro, alíquota das motocicletas em percentual superior ao anteriormente fixado. Exceção da alíquota de IPVA, alteração da alíquota de IPVA não é exceção de nada, porque a exceção à noventena é só para alteração da base de cálculo, e é só exceção para cá, para a noventena. Tem que esperar o exercício seguinte, mas é exceção à noventena, não precisa esperar 90 dias. Mas aqui alterou as alíquotas, então tem que esperar o exercício seguinte e os 90 dias, sem dúvida. Inciso 2. A alíquota dos veículos de carga tipo caminhão em percentual inferior ao anteriormente fixado. Minha gente, princípio da legalidade constitucional, princípio do artigo 150, inciso 1, artigo 150, inciso 3, a linha A, irretroatividade, 150, inciso 3, a linha B, anterioridade, 150, inciso 3, a linha C, noventena, legalidade, retroatividade, anterioridade, noventena, somente para a lei que institui ou aumenta um tributo. Aqui está diminuindo, não precisa esperar nada, pode ser na vigência já, que foi dia 16 de novembro de 2016. Certo? Eu digo assim, em termos constitucionais, porque o artigo 97 do Código Tributário Nacional exige lei também para redução de tributo, né? No artigo 97, inciso 2, incisos 1 e 2, na verdade, do artigo 97. Mas, em nível de Constituição, o princípio da legalidade do artigo 150, inciso 1, é somente para a lei que institui e aumenta o tributo. E daí retroatividade, anterioridade, noventena, sempre para a lei que institui ou aumenta um tributo. Então, aqui não tem que obedecer nenhuma limitação, já pode ser cobrado imediatamente. 3. Alterou a base de cálculo de veículos de passeio importados do exterior em valor superior ao anteriormente fixado. Bom, aí não há necessidade de esperar os 90 dias. Mas eu tenho que esperar o exercício seguinte, porque ele não é exceção à anterioridade, ele é exceção só à noventena. Certo? Então vamos lá. De acordo com a disciplina constitucional, a norma relacionada com a situação mencionada acima. Então vamos lá. A. No item 1, em que aumentou a alíquota, o item 1, só para verificar aqui, olha, aumentou a alíquota do imposto. Então, a opção A, no item 1, já pode ser aplicada desde 16 de novembro de 2016. Muito pelo contrário, tem que esperar 90 dias, que vai dar em fevereiro de 2017. Dia 15 de fevereiro de 2017. Tem que esperar os 90 dias, tem que esperar o exercício seguinte, já seria, então tem que esperar os 90 dias. Daria 16 de fevereiro de 2017. O 1 já pode ser aplicado desde 1º de janeiro de 2017? Não.
O 1 altera a alíquota, não é exceção a nenhum dos princípios. Letra C. O 2 só pode ser aplicado a partir de 1º de janeiro. De 1º de janeiro. Olha, minha gente, o 2, vamos lá recordar o que é. O 2 aumentou a alíquota dos veículos de carga em valor inferior. Então não precisa obedecer princípio nenhum, já pode ser cobrado imediatamente. D. O 3 só pode ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2017. Isso sim, por quê? O 3 alterou a base de cálculo do veículo. E aí, base de cálculo é exceção à noventena. Mas como não é exceção à anterioridade, eu tenho que esperar o 1º dia do exercício seguinte. Então, este é o nosso gabarito, letra D de dado. Ok? E a letra E, o 3 só pode ser aplicado a partir de 15 de fevereiro, que seria 90 dias depois da publicação da lei? Não. Não há necessidade, porque ele é exceção à noventena, porque alterou a base de cálculo, tão somente a base de cálculo. Ok? Maravilha. Muito bem. Para a próxima questão, questão número 2. Considere as seguintes matérias tributárias. Olha só, gente. Cuidado. Essa pergunta é muito comum em prova. São as matérias reservadas à lei complementar federal. Certo? Então, existem várias matérias reservadas à lei complementar federal e é importante que você saiba, se não todas, muitas, grande parte delas. Mas é fácil, olha só. Instituição de 4 tributos: empréstimos compulsórios, impostos residuais, além daqueles que já existem, contribuições sociais residuais para a Seguridade Social, além das que já existem, portanto, e o IGF. 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Os outros podem ser por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Mas esses 4 só por lei complementar. Depois, no artigo 146 da Constituição, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência entre União, Estado, Distrito Federal e Município, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Quem estabelece as limitações é a Constituição, mas quem as regula é a lei complementar federal. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre vários aspectos: decadência, prescrição, crédito tributário, tratamento diferenciado para o ato praticado pela sociedade cooperativa, a criação do sistema de ME, IPP e do Simples Nacional, que já foi feito pela Lei Complementar 123, artigo 146A, criar critérios de tributação especiais para evitar o desequilíbrio na concorrência. As empresas que estiverem praticando cartéis, dumping, controle de preço, podem ser tributadas de forma diferenciada para evitar isso. Ok? Muitas matérias reservadas à lei complementar federal. Então, vamos lá. Considere as seguintes matérias. Primeiro, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Perfeito, está lá no artigo 146, inciso 2 da Constituição. Cuidado, olha só. Como eu já disse, quem estabelece as limitações é a Constituição. A imunidade é uma delas. Então, a Constituição, por exemplo, determina no artigo 150, inciso 6, a linha C, que é vedado à União, Estado, Distrito Federal e município instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Que lei é essa? É lei complementar federal, porque tem que combinar esse dispositivo, o artigo 150, inciso 6, a linha C, que pede lei para regular uma imunidade, que é uma limitação, ao artigo 146, inciso 2 da Constituição, que diz que isso é matéria reservada à lei complementar. Então está aqui, ó, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Perfeito. 2. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Essa talvez seja a função mais importante da Lei Complementar Federal. Especialmente tratamento adequado tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Perfeito, está lá.
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho, para você que está estudando Direito Tributário. Vocês viram? Perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba. Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.